você quiser que tenha relação, primeiro vamos começar, obviamente, falando dessas semifinais decididas, Atlético e Caldense, Atlético e Cruzeiro. Por que eu deixei à vontade para falar do que quiser? Porque você tem a condição, quer dizer, fazer pós-jogo de última rodada da primeira fase do campeonato estadual, de jogo que, honestamente, né, os caras tudo com o time reserva e tal. Mas eu acho que o assunto principal agora é a possibilidade dos 4 jogos acontecerem em Belo Horizonte. Esse é o tema. Porque é o seguinte, o Gomide hoje trouxe uma informação de que o Atlético tem até quarta-feira para decidir se joga em casa ou se traz o jogo para cá, porque eles contrataram uma empresa e alugaram torres e fizeram um teste contra o Vila Nova e o resultado da iluminação não foi satisfatório. Sendo assim, agora a possibilidade, tem até quarta para decidir, pode ser que os 2 jogos aconteçam aqui. E se acontecer, e Vinícius Gris, sua opinião é muito importante para nós, Câmera da Verdade, falar dessa possibilidade de inversão de mando aí. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. O Campeonato Mineiro tem que acabar, né? A gente já está falando aqui há muito tempo, é muito ruim e as decisões... Mas eu aluguei um triplex na sua cabeça as decisões são... Você só fala disso, velho. Decisões... Final de semana inteiro mandando mensagem no WhatsApp, querendo disputar comigo quem tem razão. Não mandei nenhuma. Nossa, vou vontade de largar isso aqui e ir embora. Porque não tem disputa entre eu e você. CJ foi para onde, hein? Entre eu e você, quem tem razão, não tem nem disputa. Entre mim e você, isso, entre você. O CJ foi para qual empresa? Não posso falar ainda, não. Mas é rádio. Fiquei sabendo. Ô Everton, não só tá se debatendo muito a questão dos locais, né? De novo, isso vai acontecer, não é nenhuma novidade, infelizmente. A gente tem os jogos das semifinais aí em Belo Horizonte. Espero que o Atlético consiga até... O Atlético acabou de confirmar, tá? Vai ser, aliás, nosso repórter Gabriel fez contato, confirmaram os 2 jogos aqui. Os 2 jogos aqui? É uma pena, né, Everton? Uma pena mesmo. Acho que a questão do Atlético tá certo que tá dando os primeiros passos ainda, né? Foi vendido como SAF também na virada do ano. Tenho certeza que vão investir lá na estrutura do estádio aí para os próximos campeonatos, mas a gente lamenta muito, principalmente pela campanha, né? O Atlético merecia ter vantagens, né, nessa reta final. Logo agora, na decisão, o povo de São João del Rei seria presenteado. O Atlético, para mim, foi uma grande notícia da primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Ele ficou 3 pontos atrás do Atlético, que é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, e vale lembrar que ficou 3 pontos atrás do Atlético por conta daquele jogo aqui em Belo Horizonte, né? Aquele pênalti no finalzinho lá. Se a arbitragem não tivesse marcado, provavelmente aquele jogo teria terminado empatado e Atlético e Atlético teriam feito o mesmo número de pontos na primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo seria líder de toda forma pelo saldo de gols, mas acho que a campanha do Atlético ela precisa ser exaltada. Foi um time que encarou todos os adversários, jogou de igual para igual com o Atlético, com o Cruzeiro, com o América, dentro do que pode fazer, né? Claro, das limitações técnicas e tudo mais. Fez uma grande primeira fase do Atlético e é uma pena realmente que não possa decidir dentro de casa. Aí tem a outra questão também, né, Everton, que é os clubes, Pirizinho tá sempre na mão, aí vendem para qualquer um, por qualquer preço e de qualquer maneira. E aí vamos ter um jogo na quarta-feira, 4h30 da tarde, né? A desvalorização total do produto. Vai ter pouquíssimos torcedores. Não vai ter ninguém, né? Se for para ganhar dinheiro... até porque o mando de campo vai ser do Atlético no final de semana, então não vejo muito por que o torcedor do Atlético vai se esforçar muito para ir nesse jogo na quarta-feira, 4h30, enfim, fazendo de tudo, Everton. Fazendo de tudo para o campeonato ficar ainda pior do que ele já é. A gente teve uma última rodada aí modorrenta, chata pra cacete, só jogo ruim. E vamos ver como é que vão ser aí as semifinais, né? Fica também um pouco de uma pinta aí de decepção pelo América, sabe, Everton? Mesmo entendendo que tinha mesmo que priorizar a Libertadores, acho que a estratégia foi correta, mas mesmo usando reservas aí em 5, 6 jogos da primeira fase, como fez o América, ele tinha obrigação de estar entre os 4 primeiros, pelo orçamento, pela capacidade de investimento. Mas que bom que a gente vai ter aí 2 bons times representando o interior, tanto a Caldense quanto o Atlético. A Caldense vai precisar jogar mais do que jogou no final de semana, né? Foi muito mal contra o Atlético no Mineirão. Por isso que eu estou com você, Ronaldo Nazário, de encabeçar um movimento para melhorar o espetáculo. Sabe uma das melhorias, Ronaldo, que você pode propor aí, você, a turma do Atlético, o pessoal do América? Se não tiver estádio com condição para jogar a segunda fase da competição, então escolhe um estádio e joga nele o campeonato inteiro. Porque a coisa caminhar e chegar na fase final, os clubes mudarem,
Ah, mas tem a condição de mudar? Não, tem a condição de mudar, mas teve um campeonato inteiro. Aliás, teve o arbitral lá atrás para tomar a decisão. Porque também eu não acho justo, mas eu não pago a conta, eu não acho justo que a torcida vá ao estádio, aí marca presença, empurra o Atlético, por exemplo, que a Caldense já é tradicionalíssima. Aí empurra o Atlético e tal, o Atlético faz uma baita de uma campanha, surpreendeu a todos nós aqui. Eu acho que ninguém apostava no Atlético brigar lá na ponta como brigou. Aí na fase final, que é para decidir em casa, receber o Cruzeiro aí, joga em Belo Horizonte. Ué, então, Ronaldo, estou com você ou com quem você me indicar. Você está certo. Menino Gomide, a confirmação saiu agora então. Aquela informação que você trouxe de manhã, sempre bem informado, você é o nosso repórter eterno. Você disse, alugaram lá as torres, não funcionou, a iluminação testada no jogo contra o Vila não foi satisfatória, eles têm até quarta para decidir, mas a nossa produção entrou em contato através do Gabriel ali e eles já confirmaram, o pessoal do Atlético confirmou os 2 jogos com o Cruzeiro na capital de todos os mineiros. Gomide, boas tardes, muchacho. Boa tarde, Edson. Você está conversando com quem? Deixa eu ver. Eu mandei uma mensagem pro rapaz Carol, aqui. Traspão. Não. Não, é ele aqui, ó. Aqui, é ele, o rapaz aqui. Ah, tá. Você não enxerga, né? Tá. Mais ou menos. Tô desse jeito aí, né? Boa tarde, Everton. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana a todos. Ô Everton, assim, eu concordo com relação ao campeonato ficar até certo ponto mais desvalorizado com essa questão de, no momento principal da competição, times que tiveram no fator casa algo pilar aí para uma classificação, preponderante para a classificação, não conseguirem atuar nos respectivos domínios, né? Para ao menos buscar diminuir um pouco uma diferença técnica que é muito grande com relação aos times da capital, né? A Caldense, por exemplo, está certo que era a primeira rodada, o América foi com um time reserva, mas o América venceu, a Caldense venceu o América jogando no Ronaldão, né? Fez um duelo ali parelho com o Cruzeiro, acabou perdendo na última bola, praticamente naquela cobrança de escanteio que o Edu fez o gol, mas criou dificuldades para o time do Pessolano. O Atlético, se eu não estou equivocado, empatou com o Cruzeiro, né? Empatou? Não, 1-0. Foi 1-0. Não, ganhou do Cruzeiro. 1-0. Não, perdeu para o Cruzeiro, 1-0. Perdeu o Cruzeiro 1-0 lá em 1-0, lá em São João. Gol no segundo tempo. Perdeu, 1-0. Perdeu para o Um gol na segunda trave do Bruno José. Ganhou do América. Gol do Bruno José. O jogo contra o América foi aqui, 0-0. Empatou com o América aqui. e perdeu para o Perdeu Atlético pro no Atlético último lance. do pênalti que Isso. você falou e ganhou do Cruzeiro. Mas eu tava querendo me basear mais no fator casa, né? Enfim, mas fez um jogo também que criou dificuldades pro Cruzeiro lá em São João, né? Ou seja, a diferença que já é tão grande, ela aumenta ainda mais, Everton, quando se trata de um duelo mata-mata, por mais que o Cruzeiro será obrigado, né, a vencer um dos jogos, vai precisar se expor um pouco mais, mas o elenco do Cruzeiro é mais qualificado do que o do Atlético, apesar da excelente campanha feita pelo Roger e os comandados dele. E aí entram, acho que, várias questões, né, Everton? Assim, para mim, isso deveria ser decidido antes do campeonato. Antes do campeonato, para mim, os times da capital não, né? Porque eles jogam em estádios Série A e aí não tem esse problema. Mas os times do interior, para mim, no conselho técnico ali, precisa ser definido se eles têm condições de ter VAR ou não ter VAR, se chegando às semifinais vão querer jogar em Belo Horizonte ou não. Todos precisam ter o segundo mando, né? Todos apresentam o segundo mando. Sim, um segundo local. Mas nesse caso aí, não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, eu não sei muito bem as distâncias ali de Poços de Caldas para... Nós tivemos já o Boa jogando em Varginha com o uso do VAR, né? O Juliano Bozano ainda era o presidente da comissão de arbitragem da federação quando tivemos a primeira utilização do VAR
num jogo entre acho que Boa e Atlético, lá em Varginha. Se eu não me engano, o José Wellison foi expulso depois de uma intervenção do VAR. O Atlético teve 1 ou 2 gols marcados, a irregularidade, né? Não foram validados. Na época dele teve muito debate acerca das linhas traçadas. Eu não sei se a Caldense poderia ter mudado o jogo para Varginha e não para o Mineirão. Aí entra um pouco a questão financeira. Mas não sei o quanto o Mineirão, Everton, que esteve ao longo do Campeonato Mineiro envolvido em um debate com o Cruzeiro sobre custos, será que por ser time do interior o Mineirão baixa os valores para receber a Caldense e o Atlético? Nesse caso, eu acho ou que a depende do federação time, né? arca com um certo valor para os times do interior jogarem lá? Porque se for o valor normal, eu acho que eles vão ter prejuízo. O Cruzeiro talvez não, né? Porque vai jogar no sábado, um horário melhor. Agora a Caldense... O Cruzeiro vai jogar com o mando dele amanhã e depois vai jogar no final de semana, num horário bacana. E é possível termos uma boa presença de público, especialmente dependendo do resultado do jogo de amanhã. Agora a Caldense, Everton, ela vai ter prejuízo. Não consigo imaginar um cenário que seja financeiramente viável para a Caldense mandar um jogo quarta-feira, 4h30 da tarde no Mineirão, com os custos do Mineirão. Aí eu repito, a não ser que tenha algum acordo para o jogo lá ser mais barato para time do interior. Ou a federação auxilie com algum custo, né? Informações que a gente pode correr atrás. Então eu acho que é ruim para o campeonato, é ruim para o campeonato. Jogaram a fase classificatória inteira nos respectivos mandos. Aí chega na parte mais importante da competição, vão inverter o mando, né? Entra a questão financeira, entra também a questão da parte televisiva, do recurso tecnológico, né? Por exemplo, o Atlético, como você falou, né? Eles fizeram um teste, eles alugaram 4 torres de LED, né? Fizeram um teste no jogo contra o Vila, ficaram acesas 7 minutos do segundo tempo. E segundo a pessoa com a qual conversei, acharam que foi insuficiente. E não querem correr o risco de, final de tarde lá em São João, jogo ali valendo vaga, chegar a um gol que seja necessária a intervenção do VAR e não ter condição tecnológica das linhas serem traçadas, de estar muito escuro, enfim. E aí vão ter de jogar no Mineirão e podem, entre aspas, comprometer uma campanha que foi melhor do que a do adversário, né? Se o Atlético chegar à decisão, vai fazer vai fazer por merecer o que eles fizeram ao longo da fase classificatória. Só que eu acho que isso aí deveria